Bom, estamos aqui mais uma vez para fazer mais um podcast aqui, uma aventura que estamos explorando aqui para debater sobre assuntos em gerais, sobre os livros, sobre as nossas experiências geracionais, né? Tivemos aqui há um tempo atrás com o Rodrigo, meu irmão, com o Fabrício também. Tivemos agora a André com outras pessoas junto. Tivemos a Vanessa também em algum podcast, explorando conversas boas, explorando histórias, mas principalmente tentando tirar a experiência, as tuas vivências, né? E tentando trazer para o valor presente coisas importantes para todo mundo estar aprendendo, né? A gente escuta muito sobre o equilíbrio entre as gerações poderia ser produtivo para todos nós, né? Então, o que a gente puder explorar aqui, eu acho que vai ser bem legal. Não o livro em questão, mas o que leva a esse livro ser escrito ou as histórias por trás do livro, né? Porque, no final, o livro é uma expressão das vivências, das histórias vividas, né? Certo. E é isso aí. Vamos trazer o melhor possível aqui. Como já disse muitas vezes, estamos aprendendo e, ao aprender, queremos compartilhar aquilo que aprendemos. Isso, exatamente. Bom, para chegar no livro, eu fui dar uma explorada na etimologia da palavra aposentadoria, né? E eu descobri ali que ela vem de uma palavra que é a pausa. Então, aposentadoria não necessariamente seria algo onde a pessoa pararia, né, de trabalhar, né? Mas uma pausa para uma nova etapa, né? E a minha como é que é? A pergunta aqui está muito nessa pausa que você fez, se abriu outras portas, qual foi essa transição, né? Então, a gente está falando da aposentadoria agora, né? Mas a pausa inicial, o que gerou depois outras ações, qual foi o próximo cômodo, né? Que fala-se muito de a pausa era de repousar no quarto, né? Qual foi o próximo cômodo aqui do Otávio, né? Bom, Rico, eu colocaria, sei lá, de uma outra maneira, né? Eu tinha a informação de que eu podia me aposentar. Eu estava completando tempo, né, de atuação na Universidade Federal de Santa Catarina e poderia ter uma aposentadoria e, considerando essa possibilidade, tomei as iniciativas para tal. Mas, como eu estava com 48 anos, 49 anos, sei que seria muito cedo para uma aposentadoria, uma pausa tão grande. E, então, houve uma preparação em termos de futuro. E consideramos, né, que realmente houve aí uma atuação bastante significativa nesse futuro, né, podemos assim dizer, porque a partir de 49 anos, hoje eu estou com 82, quer dizer, são 33 anos. Então, esse tempo, esses 33 anos, eu diria que foram bem ocupados com diversas atividades. Uhum. Então, foi nesse sentido em que não sabia que poderia chegar a tanto, mas aos 49 anos eu planejei o que é que faria pela frente. Então, teria atividade de empreendimento, teria atividades relacionadas ao voluntariado, que já exercia antes da aposentadoria, atividades de lazer e voltadas para a saúde. Então, todo esse conjunto foi esquematizado para o futuro. Então, resumidamente, diria que houve aí uma organização, um planejamento em termos de futuro. Fazendo uma conta rápida aqui, tu começaste a trabalhar, dar aula com 16 anos, mais ou menos, não foi isso? 16 anos. Se tu se aposentou com 49,
Tu tens agora exatamente o tempo de aposentado, exatamente o mesmo tempo de produtivo. Foram Sim, 33 anos dando aula e 33 anos nesse novo modelo, assim, né? certo. Realmente, veja quanto é importante, né? Não entregar, é, se colocar, né, numa posição de aposentado sem fazer nada. Uhum. Quantas pessoas, né, da minha época e da minha turma que entraram numa, sei lá, numa depressão por falta desse planejamento. Quer dizer, acabaram, sei lá, partindo para outra muito mais cedo Uhum. e não tiveram essa oportunidade de avançar, né, em relação a atividades produtivas, podemos assim dizer. Sim. Preparando esse podcast, e explorando o livro, um grande, não digo aprendizado, mas o que me chamou a atenção, quando eu fui atrás da etimologia e lendo alguns passos que a gente até vai discutir um pouco aqui, me pareceu que o livro ele não está somente para o aposentado. Acho que o aposentado foi um marco no livro para encontrar uma metáfora para exemplificar essa questão do planejamento de vida, mas ele me parece muito também um planejamento dessas pausas, né? Ele não serve talvez só para uma pessoa que aposenta, mas talvez uma pessoa que mudou de emprego, uma pessoa que vendeu uma empresa. São grandes transições que exigem talvez uma pausa específica. E o que me parece é que o livro, a forma como tu fez as provocações, serviriam para qualquer outro caso específico de uma transição, né? De novo, a palavra de aposentar vem do aposento, né? E isso realmente me remeteu um pouco a isso, né? Eu concordo contigo. Realmente, eu diria, né, que a intenção foi de que aquele que se aposentou ou está prestes a se aposentar se prepare para tal. Ele também foca, né? O livro também foca a questão da pessoa que já está aposentada e que não tinha se preparado, então é um momento de pausa, como estás usando, para que ele projete, né, o futuro. E vale também para aquele que está na sua atividade, sei lá, inicial, meio da atividade, e que vai sempre se organizando para o futuro. É porque a gente vai olhando hoje muitos atletas, desafios são pessoas novas, muitos atletas se aposentou com 49. Imagina os atletas que se aposentam às vezes com 39, com 40. Então, de novo, a aposentadoria parece até um termo. O mantra que a gente escuta dela parece até o Sim. forte, né? Como se fosse uma parada, né? Mas a gente pode interpretar ela de uma forma diferente no mundo de hoje, né? E da maneira como tu escreveu, realmente é um planejamento para uma próxima etapa, né? É bastante interessante essa colocação que estás fazendo, né? Porque o atleta, né, seja de futebol, seja de tênis, seja de outro, de basquete, são pessoas que se aposentam lá pelos 30, 35, sei lá, 40 anos. Se for fazer a comparação comigo, ou seja, eles estão se aposentando bem mais cedo do que eu tive condições de fazê-lo. E de que maneira as pessoas se prepararam para esse futuro? A gente vê, né, atletas que receberam valores significativos, né, monetários, e que daqui a pouco estão jogados aos traços, né, porque acharam que o dinheiro ia ter a vida toda e, na verdade, não aconteceu. Estão falidos, estão, digamos, sem nada, né, justamente por uma falta de preparação. Então, fazendo uma conexão com aquilo que estava mencionando, eu acho que é bem oportuno. Quer dizer, não é só para quem está aposentado, é para quem está no desenvolvimento da sua vida, né, projetar aquilo que vem pela frente. Até aproveitando o gancho aqui sobre essa questão do monetário, né? Mas tem uma coisa muito importante, porque normalmente nesse momento de transição, seja um atleta ou no teu caso, o monetário não é no primeiro momento a grande transição, né? Mas uma coisa que traz no livro é a identidade, né? É quando a gente perde o crachá. Esse dia seguinte ele é muito para alguns mais difíceis, né? Mas eu queria perguntar a intenção disso, porque
de alguma maneira tu deixa de ser o professor Otávio, ou o chefe passa a ser o Otávio, né? Como que é essa transição, que ela não é monetária, ela é muito psicológica, né? Porque, de alguma maneira, existe o poder, existe o cargo, existe a hierarquia, e de um dia para o outro, né, muda esse aspecto, né? Eu acho que depende muito da cabeça das pessoas, né? Que realmente tem aqueles que precisam desse crachá, precisam dessa, sei lá, ostentação, né? De aparecer perante outros. E tem aqueles que estão satisfeitos com a sua vida em decorrência daquilo que possui e que transmite a outras pessoas e aprende, está compartilhando, está liderando, sem que haja necessidade de um crachá. Eu acho que isso é importante, porque voltando à questão do jogo, quantos jogadores estão lá e que não têm crachá e que consegue exercer um mando, uma liderança sobre todos os seus colegas. Então, pode isso que está mencionando ser válido para algumas pessoas, mas não necessariamente para todos. É dentro dessa concepção. Então, eu não senti essa transição, né? Essa necessidade do crachá. Aproveitando, acho que agora complementando isso, tu sempre comentou uma coisa muito importante, que eu uso muito com meus colaboradores, que é líder bom é aquele que se torna inútil, né? Então, isso te coloca nessa posição, né? Quando a pessoa entende de que liderar é fazer as pessoas crescerem ao ponto onde tu não é mais necessário na organização, é onde bota numa posição onde, se eu puder sair do lugar e não precisar levar mais meu crachá, eu cumprir meu papel, e não ao contrário, né? Ele não vai fazer falta porque o objetivo foi justamente não usá-lo mais, né? E a partir do momento que ele cumpriu isso, ele tem condições de desenvolver novos trabalhos, novas atividades, novos projetos, e vai se repetindo isso a vida toda. Sim. E combinando um pouco isso, teve... ao longo que eu acompanhei da tua carreira, sempre foi muito curioso, né? Então, sempre olhou para a tecnologia, sempre teve muita curiosidade, proatividade e correndo atrás das coisas. Mas, depois dessa primeira transição, acho que teve 2 aposentadorias, talvez, assim, mais emblemáticas na tua carreira. Teve a que tu saiu como professor e depois a que tu se aposentou como executivo. Eu diria que foram 2 passos grandes, porque não foi aos 49, não foi uma aposentadoria, foi uma pausa, mas tu começou a exercer mais uma vez um cargo de executivo, né? E aquilo se perpetuou um pouco mais. E ali, depois do executivo, aí sim veio uma aposentadoria maior. Após essa etapa, qual foram os teus grandes aprendizados, né? Acima dos 65, talvez? Foi a hora que tu deixou de ser executivo? Isso aconteceu no ano 2000, mas em torno do ano 2000. Quer dizer, significa que eu ia 25 anos atrás. Perto de 60 anos. 60 anos. Isso. E a partir dos 60 anos, qual foram esses novos aprendizados de lá para cá? O que tu explorou mais ao longo da tua vida? Bom, vamos fazer aí um retrospecto. Eu diria que esse período pós-aposentadoria, eu me coloquei voltado a um empreendedorismo. Ou seja, ter uma empresa em que pudesse desenvolver atividades empreendedoras. Mas, no meio do caminho, não no meio, ou logo em seguida, recebi um convite para exercer uma função de gestão na instituição Senai. E me pareceu interessante exercê-la em prejuízo, né, do empreendedorismo sozinho, e fazer isso junto a uma empresa de grande porte. Porque quem me convidou chegou e mencionou o seguinte, que a indústria vinha crescendo,
dentro do país, e a instituição Senai, que deveria dar um suporte a essa indústria, não estava acompanhando esse crescimento da indústria. Então, aí é que veio o desafio. Ou seja, se aquilo que estava acontecendo dentro da instituição não estava cumprindo com o propósito, o que eu estava sendo chamado? A ser um empreendedor internamente, né? Um empreendedor dentro de uma instituição, para que a instituição mudasse esse patamar. E tive a felicidade de me envolver com essa instituição durante um período de 7, 8 anos. E eu considero que aquele propósito para o qual eu fui chamado, consegui exercer o intrapreneur, né, dentro dessa instituição. Então, reportando, né, a tua colocação, eu diria que houve esse momento pós-aposentadoria na universidade, mas, ao final desse período, digamos aí, houve um encerramento de atividades relacionadas com essa instituição, o Senai, e eu passei a ter praticamente exclusivamente atividades de voluntariado. Continuei exercitando, né, atividades voltadas para instituições, mas sem a necessidade de buscar a remuneração por elas. Eu diria que, novamente, né, foi uma atividade, pode-se dizer, empreendedora, no sentido de fazer com que essas instituições para as quais eu me envolvia voluntariamente pudessem ter um crescimento. Então, há diferenças? Uma, eu diria que a primeira foi desgastante, porque uma instituição com muitas pessoas envolvidas, o teu esforço, a tua dedicação tinha que ser muito mais ampla do que a que ocorria a partir desse momento. Como mencionar, 60 anos, dali para frente, o teu gás já não é o mesmo. Então, essa oportunidade de atuar no voluntariado foi boa, mas com menos intensidade do que aquela anterior. Então, há uma separação entre uma e outra. Uma desgastante e a outra mais cômoda, né? Ela sendo feita de acordo com a tua disponibilidade e teu interesse em relação a cada uma dessas atividades. Boa. E aí tu trouxe no livro 6 passos para planejar a pausa, né? Nesses 6 passos tem aspectos aqui financeiros, hobbies, voluntariado, empreender, saúde e bem-estar e rede de apoio, né? Tu queres comentar um pouquinho sobre essas etapas? Porque eu acho que elas são muito importantes, porque no final não há uma bala de prata, né? Não há uma coisa a ser feita, mas sim pequenos passos, é uma combinação de ações equilibradas que te levam a isso, né? São pequenas rotinas, né, que foram sendo adotadas, pequenas estratégias que levam um pouco a essa construção ali também, né? Henrico, e tudo isso que estás mencionando está dentro do livro, mas eu diria, né, que faz parte da minha forma de agir a preparação em relação ao futuro. Eu me recordo que eu estava ainda na Telesc, isso nos idos de 1985, 86, em que eu diria o seguinte: bom, eu era gestor, né, gerente de uma atividade, de um departamento, né, dentro da Telesc, e me considerava que eu já estava em condições de exercer uma posição no nível mais alto. E para exercer essa posição no nível mais alto, está aí mencionado a questão do apoio. Então, eu considerei que seria importante, além da atividade profissional, que eu tivesse atividade voluntária. Foi quando surgiu a oportunidade de uma atuação na Associação Catarinense de Engenheiros. Comecei como secretário e, na sequência, exerci a posição de
de presidente, né, dessa instituição. Então, tu tens, de um lado, a atividade profissional, tem a de voluntariado, e aí, eu considero que, pelo exercício de atividades desenvolvidas, eu estava na condição de pleitear uma posição de diretor da instituição. E, de fato, foi possível conseguir isso. Então, passei, num determinado período, a ser diretor dessa empresa. Então, tudo isso tem sempre uma preparação. Né? As coisas não vêm de mão beijada, né? Achar que tu vai ser lembrado e que tem que haver aí um planejamento, um esforço ou articulações que levam a tal. Então, esses 6 itens aí que estão mencionando, de uma certa forma, se integraram para que esse objetivo fosse alcançado. E isso que aconteceu na Telesc me deu, na sequência, a condição, como mencionei no Senai, em que eu fui empreendedor como gestor. Novamente, foi uma atividade planejada, né, de tal forma que isso pudesse acontecer. De resto, eu diria que está na hora de ir ao encontro dessa publicação e ver detalhes, né, do que está colocado em relação a esses 6 itens. Sim. Que há pouco mencionasse. Tem um guia prático ali, né? Que eu acho que é importante depois olhar ali, que de alguma maneira tem tem uma orientação, né? E como eu falei, minha percepção foi de que ele não... A aposentadoria foi o gancho pela tua vivência, mas não necessariamente... Nenhum desses passos que estão ali serve exclusivamente para uma aposentadoria, mas sim para essa pausa ou para essa transição. Qualquer um dos itens, eles servem tranquilamente. Agora, foi gostoso dar uma explorada nesse podcast, porque eu sempre gosto de trazer análises do mercado. E foi interessante porque veio a história do dono do McDonald's, que fundou o McDonald's com 52 anos. Ele descobriu o McDonald's, ele criou o McDonald's, ele tinha 52 anos de idade. Foi ver que o dono do KFC começou o KFC com 62 anos de idade. Estava vendo sobre o Klein da Casas Bahia, parece que ele começou com 54 anos quando ele saiu da Polônia. Ou seja, ao longo da história, a gente tem... E pasme, eu estava olhando agora que 28% das novas startups na Inglaterra, no Reino Unido, estão com pessoas acima de 50 anos, os fundadores. Olha que interessante. Como a gente sempre foi provocador, tu me ensinou a ser provocador e tu sempre foi um pouco provocador nesse sentido. Se tu pudesse montar uma startup hoje, né, para resolver algum tipo de problema, né, o que tu resolveria hoje? Que situações que tu enxerga? Como tu é uma pessoa muito curiosa e sempre está olhando, aprendeu agora o ChatGPT, observa muito a vida. Hoje, o que eu estava empreendedoria no seu alto dos 82 anos? O que seria uma startup aí para que problemas resolveria do mundo ali? O Henrique está me pegando surpresa, porque eu realmente não pensei sobre isso. Mas, sei lá, vamos imaginar, né, que uma situação dessa natureza pudesse estar ligado ao próprio uso do ambiente que nós estamos aqui. Quer dizer, isso aqui é um estúdio de podcast. E através da atividade que estamos hoje atuando, nós estamos dando a oportunidade para que essa atividade, esse estudo de podcast, seja uma startup. Né? Então, esse é um exemplo. Daqui a pouco, no envolvimento com outras atividades, vai se descobrir novos empreendimentos que possam ser desenvolvidos. Então, eu diria que a startup da minha preferência de momento é aquela que estamos vivenciando, que seria o desenvolvimento, fazer com que esse estudo realmente ocupasse espaços dentro do mercado. E eu considero que, de alguma forma, estou contribuindo com a Vanessa e com a Paty e com o Bruno em relação a esse propósito. Sim. Porque o interessante, de novo, a gente
vai olhando onde a gente encontrava professores experientes na universidade, né? E hoje, a grande educadora hoje estão vinculados a profissionais que estão usando as redes sociais para isso. E a gente vê muito pouca gente mais velha, com muita experiência, trocando ideias sobre isso, né? E o podcast é uma forma de, neste caso, não só a gente comentar o colírio especificamente, mas conhecer histórias reais, né? Porque vocês vêm de um mundo onde as coisas, todas elas eram exploradas, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu ainda peguei um pedaço disso. Assistiu a Barça lá em casa. Se a gente queria saber alguma informação, tinha que ter na Barça. Se não tivesse... Hoje está aqui, né? Exatamente. A gente Não tinha precisa nem ter que... computador, basta ter um celular Isso, na hoje mão. no celular a gente resolve tudo, né? Mas eu gosto disso porque fez com que vocês usassem muito a cabeça, tivessem que usar muito a lógica, muitas percepções, que talvez isso para o futuro é algo que vai ter que ser muito explorado de novo, que é a capacidade das pessoas têm de ter percepções. A tecnologia ou a IA ela não vai funcionar se não souber fazer a pergunta também. Sim. A pessoa fala, ela faz tudo, não faz. Não. Entendeu? A gente pode... Se não for feita uma pergunta inteligente, ele não vai responder. Isso. E aí eu acho que no final vocês têm talvez muito como formular a pergunta, porque justamente vivenciaram muitas coisas assim. Mas me passa um pouco da tua vivência com o IA, porque no final isso de alguma maneira está dentro dessas tuas aprendizados, né? E o quanto que ela está fazendo parte da tua vida, o quanto que vem explorando isso e o quanto isso te proporcionou coisas boas. Assim. Me chamou a atenção, né? É que quando estava escrevendo esse livro do aposentado, o próprio Henrico, né, me fez uma indagação. Por que não atualizar um livro que havia sido escrito em 2000, né, que foi o primeiro livro, né, que eu coloquei? E achei interessante, né, que realmente houvesse essa atualização, porque são 25 anos de diferença, né, entre um livro escrito em 2000 e o ano 2025. E quem é que me ajudou nisso aí? Foi justamente o ChatGPT, em que, colocado perante ele, né, ele trouxe uma série de sugestões e posições para que esse livro fosse adequado ao momento atual. Eu diria que não foi só o ChatGPT, né? Outros artigos foram colocados, como a ligação que eu tinha com a tecnologia, né, desde o início da vida profissional. E que é mais interessante ainda, eu diria que muitas vezes, né, quando queres escrever uma carta, quando queres fazer um convite, em vez de estar gastando o teu fosfato, né, em relação à preparação dessa carta, tu entregas essa atividade operacional para o chat. Então, como estás mencionando, né, a inteligência, a tua oportunidade, né, de bolar novas ideias está contigo. Agora, o operacional fica com o ChatGPT. Essa, eu diria que é a vivência que eu tenho tido. Ou seja, tudo aquilo que é operacional, transferimos para o chat. E a gente fica com atividade de bolação de novas ideias, de novos planejamentos e assim por diante. Eu diria que a sensação que eu tenho com a questão da IA é de que eu senti que eu voltei para o jogo na minha empresa. Porque, no caso, eu acabo me envolvendo muito mais em projetos e brifando o time, direcionando muito mais eles, porque, como tu falou, eu consigo organizar melhor as ideias, eu consigo explorar minhas perguntas, eu consigo fazer as questões operacionais de forma muito mais fácil. Então, como a gente está falando com muita gente aqui, é muito importante navegar o quanto que isso explorou para ti, porque justamente eu sinto que a questão não é voltar para o jogo, mas se tornou muito efetivo nas tuas coisas, porque tu passa a explorar muito mais e hoje tu consegue usar muito mais o teu conhecimento, porque a IA te faz algumas coisas operacionais, mas as tuas perguntas e teu direcionamento se tornaram muito mais relevantes hoje, né? São tuas.
e tu não estás, digamos, o chat não vai responder uma pergunta burra, ou vai responder, mas não vai acrescentar muito. Então, a pergunta, né, o chat tem que ser inteligente para que ele possa dar a resposta que se precisa. Uhum. Ótimo. Porque como a gente está falando de aposentadoria ou de transição de pausa, quais são as grandes... Eu vejo que não só o chat, mas quando veio o celular que a gente usa hoje, que é o digital, com tudo, tu também foi pioneiro nisso, já passou a ter ele, a explorar, a entrar no Google Chrome, a usar o e-mail no celular. Então, tu sempre esteve disponível e curioso para pegar essas transições, e não foram poucas, né? Foram inúmeras transições. Né? Eu lembro que o Steve Jobs falou numa palestra Stay Sharp, Stay Humble, né? Então, eu acho que tu se manteve isso naturalmente. Então, de alguma maneira, isso eu acho que contribuiu para que tu pudesse exatamente não só escrever o livro, mas viver essas experiências também, né? Com certeza. E caminhando agora para o trecho final, acho que não poderíamos explorar um pouco do quanto o voluntariado te não ocupou, mas te estimulou num pedaço da tua vida, na experiência com o Floripa Amanhã, né? Porque no final aquilo te trouxe outro desenvolvimento, né? Que é esse envolvimento com o terceiro setor envolve um pouco da modéstia, né? Que é fazer algo porque quer fazer algo bom, mas não necessariamente precisa ter algo em troca, nem de status, nem de remuneração. Isso é um exercício como ser humano muito importante, assim, né? Bom, eu diria que isso aí está ligado a uma questão emocional, sob o ponto de vista, né, de que tu tens que executar atividades e que não necessariamente te rendam dinheiro, até porque por determinadas circunstâncias de saúde ou legais, te tornam a necessidade de realmente ficar no bastidor. E foi dessa maneira que tenho me conduzido no presente momento, ou seja, está colaborando com diversas instituições. Eu faria aí uma lista, né, de umas 5, 6, 7 instituições para as quais exerço atividade voluntária, mas sempre de bastidor. E eu diria que faça uma conexão com aquilo que mencionasse anteriormente. Se tem alguém que, ao receber, né, uma orientação, ele tem condições de tocá-la sozinho, tu pode sair dessa atividade e ir envolvendo demais. Eu diria que nas atividades voluntárias está acontecendo dessa maneira. Então, essa preocupação, né, de estar exercendo, ou de ter um título, né, para que possa ser, é totalmente dispensável. Né? Tu pode realmente fazer tudo isso sem que haja essa preocupação do crachá. Está muito vinculado, de fato, a, como fala a modéstia, né, fazer aquilo que precisa ser feito sem a necessidade de ser recompensado ou admirado por isso, né? Simplesmente fazer porque precisa ser feito. Né? Eu acho que missão cumprida. Exatamente. Mas, de alguma maneira, vão abrindo-se portas também, né? Porque vai conhecendo pessoas. Então, hoje eu vejo tu navegando em muitos lugares, porque em cada lugar que foi passando, tu foi deixando legados e conversas. Isso te ajuda até hoje, né? Sim. A todo instante, né? Estamos ligados a essa rede, né, que vai se criando em cada um desses locais. Eu vejo até pelo próprio livro, né? Ou seja, no momento em como é que eu vou fazer a colocação dessa publicação perante pessoas? Estou usando a minha rede, porque se não coloco o livro numa livraria para que ela faça essa ação de marketing, quem é que está fazendo? Sou eu, né? Que estou fazendo contato com aquelas pessoas, com a rede de contatos, de relacionamento com a qual me envolvo e fazendo com que essa publicação aconteça. E, sei lá, eu diria que hoje, né, de 300 exemplares que foram impressos, estamos
praticamente com a metade deles já colocados na rua. Por quê? Por causa da rede de relacionamento. E sem nenhuma divulgação específica, né? Sendo uma campanha realmente só pelas relações estabelecidas e construídas. Né? WhatsApp. É isso aí. Agora, concluindo aqui, tem duas coisas que eu acho muito legais, que é claro que tu não vai entregar tudo, mas eu queria que tu comentasse um pouco. A primeiro, sobre como é que tu trouxe ali, que é o dia especial ali, né? Que eu acho que queria que tu comentasse um pouco o dia perfeito, né? Que eu achei muito legal isso aí, né? Estás colocando aqui, página 59, exemplo prático, dia perfeito. Convide o leitor a imaginar e descrever seu dia atual. Então, tem aí um modelo de exercício em que está colocado, e a partir desse dia ele pode fazer o acompanhamento desse dia perfeito. Então, esse é um... Deixa eu pegar para o pessoal ficar curioso aqui, mas eu achei muito interessante essa parte. Página 59. Boa. Vá até lá. Tá. E agora, concluindo, fala sobre essa carta para o futuro. Acho que isso é muito legal. É mais outro exercício, né, colocado dentro do livro, está na página 60, em que escreva uma carta para si mesmo, projetando objetivos para os próximos 12 meses. Então, tem ali um modelo e que me parece muito importante. Então, sei lá, daqui a 12 meses, vai lá ao encontro dessa carta escrita e vê se aquilo que havia se proposto, né, de fato aconteceu. Eu diria que, pela experiência vivida, tudo aquilo que tu persegues, no sentido de que ele vem a acontecer, acaba acontecendo. E conta uma linha aí dos teus próximos 12 meses, o que está no fluxo aí? Uma boa pergunta. Tínhamos numa posição inicial a perspectiva, né, de colocar mais 2 livros no decorrer do ano. E eu diria que um deles ele seria uma forma, né, de adaptação desse livro para determinadas circunstâncias e que estamos achando que seria mais interessante postergar. Mas tem um outro que eu diria que é uma preocupação de momento e que vem sendo muito abordado, de que hoje o aposentado tem uma receita, né, por conta do país e por conta das empresas, da sua remuneração. E existe aí uma ameaça de que pode ser que daqui a pouco não tenha recursos dentro do país para tal. E se isso de fato vier a acontecer, o que será do aposentado? O que será dessas pessoas, né, que contribuíram? Então, eu acho que é um tema bastante importante, né, para que a gente use aí a nossa experiência, vivência. Eu confesso que ainda não detalhei, não fiz o plano, mas a ideia existe e eu acho que ela é uma necessidade de resposta para muitas pessoas que estão nesse momento. E, em especial, aqueles que estão na minha faixa, né, dos 80, e que vai acontecer se, porventura, esse risco for efetivo. Porque uma pessoa nessa faixa de idade, certamente que não tem os instrumentos que teria alguém na faixa dos 60, que vai encontrar uma rota alternativa. O de 80, provavelmente, a rota alternativa vai ser bem mais difícil. Bom, então a gente está na rota ali. O primeiro livro saiu, que foi o que eu aprendi... Não é o que eu aprendi a compartilhar, foi a primeira versão, né? Mas a segunda edição é Aprender, Liderar e Compartilhar, que saiu aí no primeiro trimestre. Vamos agora com o Aposentado e Agora, né? E ao longo do ano vem um terceiro desafio, que é você não vai se aposentar, né? É muito provável, a probabilidade de eu me aposentar é algo bem remoto. E não só pelo INSS, mas uma questão de escolha, de empreendedorismo, de onde muitas pessoas vão seguir carreiras que, de fato, isso não estará
Então, essa pausa, né, provavelmente, ou esse modelo, provavelmente ele vai ser disruptado. Então, quanto mais as pessoas começarem a pensar sobre o cenário futuro, e principalmente essa questão da mão de obra, né? As pessoas estão ficando mais velhas e continuam muito aptas a trabalhar. Hoje, tu estás em completa sanidade e capacidade, né, e experiência para poder ajudar e continua fazendo isso de forma muito pragmática, assim, né? E ressalto, concluo aqui da minha parte, onde são livros que acredito que são atemporais e também são livros que não estão diretamente ligados, apesar da palavra aposentadoria, não necessariamente para pessoas mais velhas, mas é um guia prático, acho que para todo mundo, de empreendedorismo, de gestão. Perfeito. Né? Então, acho que faz um encerramento em relação à tua visão, né? Tua experiência, do que tu tentou botar no papel ali, de fato, para que fique para a posteridade, né? Por isso é que eu entendo, Henrique, que é muito oportuno a realização de um evento como esse do podcast. Porque tu estás gravando, estás fazendo abordagens e que as pessoas que tiverem a oportunidade de assistir estarão não fazendo a leitura do livro, mas, quem sabe, até a partir do podcast, posso ir ao encontro do livro e atender a essa preocupação que estás mencionando. Que desde o mais jovem até o mais velho possa realmente tirar proveito de situações como essas que aqui foram botadas. Uhum. Empreender sempre, né? E provocar sempre, né? Quanto mais poder provocar, melhor, né? É isso aí, vamos em frente. Uhum. Então é isso, acho que concluímos aqui fazendo um apanhado mais importante. O livro, mais uma vez que eu falo, é o reflexo de um conjunto de experiências, né? Esse é um livro que, de fato, faz muito parte da tua história, mas, de fato, essa visão, né, sobre o mundo, né? Então, acho que faz um encerramento aqui, dando tchau para o pessoal e concluindo aqui mais uma etapa. Bom, agradeço, né, ao Henrique por ter moderado esse evento e ter a expectativa, né, de que ele possa realmente cumprir aquele propósito para qual nós nos colocamos, de realmente compartilhar o que se aprendeu no decorrer do tempo. E quando é que é o lançamento do livro? Nós temos um lançamento programado para o dia 23 de maio, na ACE. Nessa data, a Associação Catarinense de Engenheiros completa 91 anos e achou oportuno que aproveite esse evento, né, de 91 anos para acontecer o lançamento dessa publicação. Então, dia 23 de maio? Às 18 horas, na sede da Associação Catarinense de Engenheiros. E é aberto a todo mundo? Está aberto a todas as pessoas que quiserem lá estar presentes. Okay, para quem lá estiver, com certeza poderia dar o autógrafo. E aí abaixo aqui na timeline tu vai botar aqui endereço, horário. Sim. E todos estão convidados ali, podem participar, é só chegar lá, tem estacionamento, tem área, espaço para todo mundo lá. Correto, com certeza. Então, valeu. Tá. Aguardamos todos lá para estar contigo, receber o autógrafo lá, mas escutar um pouquinho de história também, né? Valeu. Fechou?